Glória a Deus. Amém? Graças ao nosso Deus tremendo e maravilhoso. Oh, que bênção estar lendo essa palavra. Essa palavra é a boca de Deus. E aonde você está lendo, querido, na sua casa há um portal, porta se abre, os céus se abrem, os anjos descem e abençoa a provisão de Deus na sua casa, na sua vida, na sua saúde, nas suas finanças. Creia quando você lê a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. E eu oro e abençoo você e toda a sua casa. Receba a cura, receba o milagre. Seja uma pessoa abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios, o capítulo 11 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 11. Siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Eu elogio porque você sempre lembra de mim. Seguem as instruções que eu passei para vocês, mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido e que o marido tem autoridade sobre toda a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões da adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça raspada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez, já que é vergonhoso para a mulher raspar a cabeça ou cortar o cabelo. Então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem da glória de Deus, mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos, e será que é certo que um culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra, que o cabelo é uma Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas para a mulher o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Mas se alguém quer discutir sobre esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem a Igreja de Deus temos outro costume nas reuniões de adoração. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que essas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que parte disso é verdade. Não há dúvida que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos, que você se reúne. Não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição, e assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer ou beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhe diga? Querem que eu elogie? É claro que eu não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. E assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo seu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim.
De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem esse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice do modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. E por isso que há muitos de vocês que estão doentes e fracos. Alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para a ceia do Senhor, espere um pelos outros. Se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. 1 Coríntios capítulo 12. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo dá a vocês. Sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida, e por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito por estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas um só é o mesmo Espírito. Quem dá esses dons? Mas um só é o mesmo Espírito que dá esses dons. Existe maneira diferente de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas o Senhor é o mesmo, de quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres, a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa que recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os dons que vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que as línguas querem dizer. Porém, é um só, é o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Cristo, como um corpo, o qual tem muitas partes, e em todas as partes, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos, livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, já que não sou mão, não sou do corpo, por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Se o corpo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, os olhos não podem dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que pertencem ser a mais fraca são as mais necessárias. E que elas que achamos menos honrosas são a que tratamos com mais honra. E as partes que pertencem, que parecem ser feias, parece um cuidado especial.
que as outras bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm os mesmos interesses, uma pela outra. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja de Deus, pôs todo no lugar certo. Em primeiro lugar, o apóstolo em segundo, os profetas em terceiro e o mestre em seguida. Pôs os que fazem milagres, depois os que têm direito de curar, os dons de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profeta, ou mestre, nem todos têm o dom de fazer milagre, nem de curar doenças, nem de falar em outras línguas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ser os melhores, para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos. 1 Coríntios capítulo 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver amor, a minha palavra seria como o som de um gongo ou de um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderiam tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tiver amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe conhecimento, mas também terminará, pois o nosso dom de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando tiver o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaraçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Amém? Deus abençoe você. Paz.